Desde o início dos tempos, os seres humanos tentaram transformar em arma praticamente tudo e qualquer coisa que eles encontraram. De tanques esféricos, a metralhadoras de gato, até bombas literalmente carregadas por morcegos. Vem comigo dar uma olhada em algumas das armas militares mais estranhas, porém surpreendentes, já criadas. Pistola de gato. Esse é o apropriadamente chamado Corner Shot. É um acessório de arma que monta uma pistola semiautomática ou lançador de granadas em sua frente, que são ligados remotamente a um gatilho na outra ponta. Isso permite que a seção frontal gire até 60 graus ao redor dos cantos, enquanto uma câmera digital fornece ao usuário uma visão do que está acontecendo ao redor. A arma pode disparar e atingir um alvo a quase 200 metros de distância, sem que a pessoa que está usando a arma tenha que sair de sua cobertura. Mas e no caso de eliminar o alvo não for a melhor opção? E se você precisar de um elemento surpresa? Ou uma distração? É aqui que a pistola de gato entra em ação. É isso mesmo, é um gatinho de pelúcia que fica em cima da arma. As patas de trás escondem o bipé embaixo, enquanto a cabeça cobre o cano, e a mira fica entre as patas dianteiras. Na pior das hipóteses, quem ver esse gato virando a esquina só vai ficar confuso, dando ao atirador vários segundos críticos de vantagem para mirar e atirar enquanto o alvo tenta descobrir o que está acontecendo. E na melhor das hipóteses, qualquer um que não olhe perto o bastante vai pensar que tem um gato ou um brinquedo de criança no canto, dando ao atirador ainda mais tempo para observar. Se fosse eu, a única coisa que o atirador veria é um idiota fazendo ps, 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 para chamar a atenção do gato. O Krumlauf. No fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ficou totalmente obcecada em criar armas estranhamente impraticáveis, que na cabeça deles iriam ajudar com a guerra. Nessa lista está o foguete de vingança V2, esse canhão torto, e o mais notável de todos, o Krumlauf, um cano curvo de rifle de 35 centímetros de comprimento. Eu diria que esse é o tataravô do Corner Shot. Foi projetado para que as tropas alemãs, empunhando o Sturmgewehr 44, pudessem atirar em segurança durante o conflito. Mas ao invés de uma tela digital, o Krumlauf continha um espelho para que o usuário pudesse ver para onde a arma apontava, enquanto mantinha a arma estável. Ou seja, poderia ser usado dentro de tanques, atrás de paredes ou em qualquer canto. Parece bem avançado para aquela época. No entanto, mesmo depois de muito dinheiro investido, o Krumlauf ainda tinha algumas desvantagens muito sérias. Testes militares dos Estados Unidos revelaram que as balas se estilhaçavam assim que atingiam a curva, tornando o Krumlauf totalmente inútil, exceto para combate a curto alcance. Além disso, o dano causado pelas balas quebradas significava que os acessórios só tinham uma vida útil de algumas centenas de tiros. Eu não estou nada surpreso, visto que parece algo feito por Tom e Jerry. Acessórios incríveis. Já que estamos no tópico de coisas que você pode colocar em sua arma para deixá-la ainda mais letal, vamos falar de baionetas. Essas são lâminas removíveis presas na extremidade de uma arma, que inicialmente permitiam que soldados no século XVII se envolvessem em encontros mortais de combate corpo a corpo. Embora esfaquear seu inimigo com uma arma não seja a melhor técnica hoje em dia, as baionetas se desenvolveram gradualmente ao longo dos anos, e os militares ainda usam. Muitos projetos diferentes também estão sendo desenvolvidos por empresas de armas de várias maneiras, como por exemplo o totalmente aterrorizante Stinger, da Paper City Firearms. Essa baioneta retrátil é ativada por pino, ou seja, ela aparece quando você precisa e se retrai quando não precisa. E você pode travá-la também, para que ela não caia sem querer. Embora nós possamos ver algo tão inventivo em armas no futuro, algo um pouco menos prático como esse acessório motosserra totalmente aterrorizante provavelmente vai ser usado apenas por alguns entusiastas. Não me entenda mal, um acessório como esse seria perfeito em um apocalipse zumbi, mas com alguns deles atingindo até 46 centímetros e adicionando até 2 kg ao peso da arma. Acho que são meio complicados e não podem ser facilmente trocados ou guardados. Então é provável que nunca se tornem uma arma militar padrão no futuro. Mas ainda estão disponíveis para entusiastas de armas que precisam fazer coisas importantes como atirar em abóboras e cortá-las ao meio. É isso aí, mostra pra essas abóboras quem é que manda. Agora, você não precisa de um acessório de motosserra para atacar aqueles botões de curtir e se inscrever. Vai pra guerra agora contra esses botões. Tudo feito? Beleza, agora vamos continuar. 3 em 1. Tá bom, eu admito que a próxima arma nunca foi usada oficialmente por militares, mas ela simplesmente é tão estranha que eu tinha que mostrar pra você. Dá só uma olhada nisso. Esse é um revólver calibre 27 chamado Apache, uma arma que cabe 6 balas, junto com uma lâmina afiada e uma soqueira também. Ou seja, essa é a melhor arma de proteção pessoal que você pode imaginar.
A faca fica bem no fundo do cano e se move através de uma pequena dobradiça. Em seguida, a soqueira se desdobra, revelando o gatilho, e se encaixa no lugar para formar o cabo. Uma arma-faca que funciona como uma soqueira também. Considerando todos os detalhes e elegância, não é nenhuma surpresa que esse design seja dos franceses, que remonta à década de 1860. Embora tenha sido feita apenas por cerca de 10 anos, havia uma variante não oficial de 9 por 19 mm, chamada Parabellum, que supostamente foi usada por britânicos na Segunda Guerra. E não é à toa que essa arma foi usada apenas 80 anos depois que foi inventada. Quer dizer, é uma arma tão inovadora que até mesmo hoje em dia ficaria estranha em um jogo como o GTA, por exemplo. Granadas nível divino. Granadas, para quem não sabe, são armas explosivas que funcionam dispersando fragmentos, ondas de choque, produtos químicos ou fogo. Geralmente são pequenas o bastante para caber na mão. Isso permite que os soldados as joguem longas distâncias no inimigo, para que explodam sem danificar quem lançou. Mas em 1915, engenheiros alemães inventaram uma forma engenhosa de jogá-los ainda mais longe. Eles criaram o Stillhandgranate, uma granada presa a um longo cabo de madeira. E antes que você pergunte, não, eles não foram usados como um tipo de martelo estranho. Essas alças anexadas forneciam mais alavancagem para lançar a granada a distâncias maiores e ficaram tão populares que acabaram sendo uma arma padrão. No entanto, isso não foi o bastante para a Alemanha, nem de longe. Porque na Segunda Guerra Mundial, eles estavam testando o Sturmpistole. Não, isso não é Photoshop, e sim uma arma de sinalização modificada com uma granada carregada em seu cano. O Sturmpistole foi uma tentativa dos alemães de armar suas tropas com armas leves e multiuso. Portanto, como tal, essa arma poderia lançar sinalizadores para sinalização e iluminação, e uma variedade de projéteis mortais, como granadas antitanque. As munições desse último incluíam o Panzerwurfkörper 42. Que tinha um alcance de mais ou menos 69 metros, embora só pudesse penetrar 8 centímetros na blindagem. Mesmo assim, essa é uma pequena arma, com um grande poder. Infelizmente, os alemães focaram no desenvolvimento em rifles antitanque mais eficientes, e essa pequena arma poderosa acabou saindo de serviço. Parece que tamanho é documento. O peculiar Panjandrum. Por mais estranhas e maravilhosas que as armas fossem na Alemanha, elas não eram nada comparado ao que os britânicos inventaram para combatê-las. Esse, por exemplo, é o Panjandrum, ou, como eu gosto de chamá-lo, o melhor fidget spinner do mundo. Era um conjunto de duas rodas de mais ou menos 3 metros de diâmetro, com um cilindro central de 1,5 metro de largura que estava cheio até a borda com explosivos. Supostamente construído para atacar as extensas defesas costeiras da Alemanha, essas rodas de Catarina da Morte foram projetadas para sair de uma embarcação de desembarque, subir na praia e abrir um buraco em qualquer fortificação, ou soldados que estejam no caminho. No entanto, testes realizados em 1943 e 44 terminaram em desastre total. Os foguetes presos às rodas muitas vezes falhavam, em alguns casos se desprendiam totalmente, fazendo com que o Panjandrum se desviasse em todas as direções, exceto na linha reta que ele precisava ir. Enquanto isso parecia muito louco para ser verdade, há relatos indicando que o desenvolvimento dessa arma pode ter sido uma paródia. Há uma chance de que essa bomba de foguete rolante tenha sido desenvolvida para levar os alemães a pensar que os britânicos iam atacar Calais. De qualquer forma, o Panjandrum nunca foi usado em ação. Considerando quão ruim esses testes foram, eu meio que estou surpreso que ninguém morreu durante os testes. Granada BB. Agora, quando se trata de granadas, tamanho não é documento. E nada prova isso mais do que a granada V40 holandesa. Desenvolvida em 1960, essa granada de fragmentação, também conhecida como granada mini-frag ou bola de golfe, tinha pouco mais de 4 centímetros de diâmetro e pesava 136 gramas. Ou seja, tinha pouco mais de 1/3 do peso e metade do diâmetro de uma granada M67 padrão, o que deixou ela aproximadamente do mesmo tamanho que uma bola de golfe. Que negócio é esse? Uma granada para formigas? Mas é claro que não. Embora pareça pequena e meio adorável, a explosão dessa pequena granada continua sendo bem letal a até mesmo 5 metros de distância, e pode ser perigosa a até 300 metros do ponto de impacto. Ou seja, as tropas podiam carregar mais delas por serem menores, e mesmo assim fazer um grande estrago em seus inimigos. Infelizmente, a produção parou em 1972, porém, mesmo sendo pequenas, elas com certeza causaram um grande impacto. Bombas de morcego bizarras. As aeronaves de ataque kamikaze usadas pelo Japão na Segunda Guerra eram armas inegavelmente horríveis. Os homens voavam com essas aeronaves e suas bombas embutidas diretamente em seu alvo, sacrificando-se no processo. Embora fosse terrível, um dentista da Pensilvânia chamado Light Adams teve uma grande ideia.
E se os Estados Unidos pudessem treinar animais para serem bombardeiros kamikaze, ao invés dos seres humanos? Depois do ataque a Pearl Harbor, em 1941, ele enviou uma proposta maluca à Casa Branca: amarrar pequenas bombas incendiárias a milhares de morcegos e soltá-los na ilha do Japão, para que eles pudessem deixar essas pequenas bombas em todos os cantos possíveis. Em teoria, eles causariam milhares de incêndios incontroláveis ao redor do país. Uma ideia que era tão engenhosa quanto era maluca. Por sorte, pesquisas semelhantes que estavam sendo realizadas na época sobre as habilidades de ecolocalização dos morcegos fortaleceram a proposta de Adam, e o Comitê Nacional decidiu começar os testes. Uma demonstração foi realizada onde os morcegos carregaram bombas fictícias. E depois de ser aprovada, a operação finalmente recebeu a designação de Projeto Raio-X. Então, como que funcionou a logística desse plano? Primeiro, os morcegos tinham que ficar parados enquanto eram transportados. Então foram presos em pequenas bandejas de cubo de gelo e mantidos frios, para que entrassem em hibernação. Em seguida, um container de papelão iria libertar os morcegos automaticamente do avião, e depois de se aquecer na queda, eles iriam sair voando. Mas parece que não deu muito certo. Durante um teste, alguns dos morcegos carregados incendiaram o hangar e o carro do general. Bom, pelo menos funcionou. No fim das contas, o corpo de fuzileiros navais gastou mais ou menos 2 milhões de dólares tentando fazer essa ideia maluca funcionar. E o projeto foi trocado pela bate-bomba. Quer dizer, pela bomba atômica. Acho que eu tô ficando maluco. Armas grandes de verdade. Na década de 1790, as primeiras pederneiras do mundo foram criadas. Revólveres com vários canos que usavam um mecanismo de ignição com pederneira. Essa arma de tiro rápido e multicano realmente mudou o jogo. Mas não demorou muito para que as pessoas levassem esse design a novos patamares. Algumas variações apresentavam 6 ou 8 canos, cada um segurando uma bala que girava ao redor do percussor em sucessão. Mas nos anos 1850, alguns designs aventureiros apresentavam até 18 canos, embora um deles foi ainda mais longe, projetado por um fabricante de armas belga chamado Mariette, com incríveis 24 canos. Eu faria qualquer coisa para ver essa arma num filme de Velho Oeste. Com certeza, esse seria um dos filmes mais incríveis que eu iria assistir em toda a minha vida, embora demorasse bastante tempo para disparar. Carregar cada bala e colocar as tampas do percussor necessárias para dispará-las em cada barril levaria de 40 a 60 minutos. Então pode ser uma arma incrível, mas é bem demorada. Felizmente, agora no século XXI, o tataraneto dessa arma super exagerada que acabamos de ver é um pouquinho mais fácil de carregar e disparar. Eu lhe apresento a tecnologia Metal Storm. Inaugurada em 1997, essa empresa desenvolveu uma arma de voleio com 36 canos. A arma protótipo demonstrou que a tecnologia Metal Storm poderia atingir uma taxa máxima de tiro de incríveis 1,62 milhões de tiro por minuto. Com essa configuração, a arma consegue disparar literalmente uma parede de 24 mil tiros de 9mm a mais de 6.116 km por hora, que consumiria praticamente qualquer coisa no caminho. A arma funciona empilhando vários projéteis de ponta a ponta em cada barril, que eram então acionados eletronicamente e individualmente em rápida sucessão. Ou seja, a arma dispara em ondas, causando o máximo de dano possível sem que as balas batam uma na outra. Em 2007, a Marinha dos Estados Unidos anunciou que havia comprado uma tecnologia Metal Storm, mas nunca foi usada em ação, pois as suas aplicações eram bem circunstanciais. Seria muito bom em um cenário de emboscada. Mas o problema é que essa arma iria destruir praticamente qualquer coisa em seu caminho além dos inimigos. O que, na minha opinião, é uma desvantagem bastante limitante. Incapaz de garantir muitos contratos, a empresa entrou em administração em 2012. Parece que eles atingiram o muro. Só espero que não seja um muro feito de 1 milhão de balas. Sob fogo. Agora, não existem muitas armas por aí que desencadeiam minha tripofobia, ou seja, o medo irracional de buracos apertados e irregulares. Mas digamos que o TOS-1 não é como outras armas por aí. Originalmente feito pela União Soviética, em 1988, essas máquinas assustadoras são na verdade lançadores de foguetes, capazes de usar ogivas termobáricas. Às vezes chamados de bombas ou aerossol, ou mais aterrorizante ainda, bombas de vácuo. As armas termobáricas basicamente usam todo o oxigênio em uma área para gerar uma explosão de alta temperatura. Elas liberam uma nuvem química que inflama o ar logo abaixo, resultando em incêndios que podem queimar e sufocar qualquer pessoa que esteja no caminho. Os próprios lançadores de foguetes ficam em um chassi de tanque T-72, e há 24 foguetes de 220mm que são carregados em 24 tubos, com cada um desses foguetes pesando mais ou menos 181 kg. Em outras palavras, eu acho que você não vai querer ficar nem perto dessa arma, mesmo quando não está atirando. Suporte de apoio.
Eu acho que dá pra dizer, só de olhar para algumas armas, que elas realmente são pesadas. Até metralhadoras leves tendem a pesar mais ou menos 10 quilos. Então ser um soldado em patrulha deve ser bem cansativo se você estiver carregando uma dessas por aí. Foi aí que o Reaper da Austrália entrou em ação. Desenvolvida pela Advanced Accuracy Solutions, o The Reaper é um combo de um pequeno poste e uma corda, amarrada na sua arma, projetado para distribuir o peso da arma, para melhor estabilidade e para que os tiros sejam mais precisos. Pode ser uma engenhoca muito boa, mas é bem estranha. Uma que o exército australiano decidiu testar em 2015, mas as desvantagens rapidamente vieram à tona. Realmente não era amigável à camuflagem, não podia se integrar ao equipamento de combate noturno, e podia ser um problema se o usuário tivesse que entrar em um veículo ou aeronave bem rápido. No fim, os australianos concluíram que o Reaper era mais um fardo do que um benefício, e decidiram não colocá-lo em seu serviço. Bom, se algum dia o exército australiano precisar disfarçar as suas tropas como cabides humanos, pelo menos eles vão saber o que fazer. É preciso bolas. Em 1936, um inventor texano chamado A.J. Richardson começou a pensar nos horrores da Primeira Guerra Mundial. E se ao invés de lançar bombas de morteiro nas trincheiras e esperar atingir o alvo, eles pudessem enviar bunkers motorizados e fortemente blindados sobre os campos como bolhas de aço. Richardson até desenhou esse projeto, e na maior parte parecia uma ótima ideia. Essa estranha bola motorizada poderia conquistar praticamente qualquer terreno. Os 3 homens dentro seriam vedados contra ataques de gás, e o motor de acionamento pesado iria impedir que ela rolasse para os lados. Mas tinha só um pequeno problema. Não havia janelas. Parece que Richard esqueceu de levar em conta que os homens dentro precisavam ver onde estavam rolando e atirando. E como resultado, esse tanque esférico nunca passou da fase de design. Mas isso não impediu que outros criassem designs parecidos, como o misterioso Kugelpanzer da Alemanha. Com menos de 1,5 m de diâmetro, com uma pequena roda de reboque na parte traseira, esse tanque esférico era tripulado por apenas um membro da tripulação, sentado em uma sela, estilo motocicleta, impulsionada por um motor de 25 cavalos. A esfera tinha apenas 5 mm de espessura, e era totalmente sólida, exceto por um pequeno vão em sua frente, que tinha espaço para uma arma logo embaixo. Pesando mais ou menos 1,8 toneladas. Era estimado que esse veículo totalmente mortal rolasse no campo de batalha a incríveis 8 km por hora. Mas aqui está o problema. Existe apenas um Kugelpanzer conhecido, mas não há praticamente nenhum registro sobre seu desenvolvimento. É teorizado que as forças alemãs devem ter usado isso para reconhecimento leve ou colocação de cabos, pois não há relatos de que foi usado em combate. Apesar de não sabermos muito sobre isso, uma versão soviética de fantasia foi apresentada em um popular jogo online chamado World of Tanks, com o nome IS-8 Ball. Mas um grupo de engenheiros chineses ficou tão impressionado com esse tanque virtual que em 2020 eles mesmos fizeram um do zero, usando 2 trilhos que percorrem todo o diâmetro da bola. Mover apenas um deles permite que toda a esfera gire no local, sem rolar. Embora essas armas não pareçam muito funcionais, essa bola brilhante com certeza está em alta. Bem no meio da sua cabeça. As trincheiras na Primeira Guerra Mundial foram tão essenciais quanto elas foram horríveis. Soldados na linha de frente iriam se expor da segurança de suas trincheiras para atirar em seus inimigos, arriscando sua própria vida no processo. Isso era algo em que Albert B. Pratt, morador de Vermont, havia pensado muito. Portanto, em maio de 1916, ele solicitou e recebeu a patente de uma das armas mais estranhas, embora inventivas, que o mundo inteiro já havia visto. A arma capacete. Era uma arma pneumática embutida no invólucro de aço de um capacete, que dispara quando a pessoa sopra através de um tubo, para ativar o mecanismo que aciona o gatilho. Para Albert, a arma fazia todo sentido. Os soldados não tinham que se expor sobre as trincheiras, e podiam dar tiros certeiros, apenas espiando um pouquinho. Ele também argumentou que a arma foi automaticamente apontada para ameaças, pois tendemos a olhar para os alvos, permitindo mira instintiva. Infelizmente, se estava um pouco à frente do seu tempo, e acabou ficando nos livros de história. Mas a ideia em si não é tão maluca quanto pode parecer. Visores montados em capacete como o Integrated Helmet and Display Sighting System para helicóptero Apache tornaram-se mais comuns nas Forças Armadas em 1980. Embora não existam patentes modernas que envolvam amarrar uma arma na cabeça de um soldado, parece que o design de Pratt não ficou muito longe dos capacetes modernos. Simplesmente incrível. Escudo de aço.
Com a Guerra das Trincheiras sendo um fator tão crítico e definidor da Primeira Guerra Mundial, muitos outros projetos de armas experimentais foram desenvolvidos para superá-lo. Um deles foi o escudo de pessoal móvel, desenvolvido pelo coronel francês chamado Jean-Baptiste Eugène Estienne, o homem com o nome mais francês que pode existir. Com um design 100% em aço, esses escudos consistiam em duas rodas gigantescas, suportando uma estrutura em forma de caixa que uma tropa poderia agachar dentro e disparar através de fendas bem pequenas na frente. Por dentro, as tropas podiam avançar lentamente para o campo de batalha, relativamente bem protegidos do fogo inimigo. Foi uma invenção bastante engenhosa, mas tinha uma enorme desvantagem: o seu peso. Sendo feito de ferro para proteção, eram muito pesados e desajeitados para serem usados para qualquer outra coisa, além de curtas distâncias em terreno favorável. Se um soldado azarado atingisse um pedaço de lama profunda, era o fim do jogo. Apesar disso, versões maiores e para várias pessoas foram feitas por outros países, como esse aqui da Rússia. Embora o conceito complicado não tenha chegado à Segunda Guerra Mundial. Hoje em dia, muitos veem esses escudos de pessoal como as primeiras versões do que conhecemos como tanque. Acho que tudo que eu posso dizer é: obrigado por tancar mais um episódio. Mas e aí, qual dessas armas você achou a mais estranha de todas? E qual foi a mais incrível? Diz aí nos comentários abaixo. E como sempre, muito obrigado por assistir. Até a próxima!